Olá, muito boa noite. Nós estamos começando agora mais uma edição do Roda de Entrevista aqui na TV Brasil Central. E como nós já estamos no período da Quaresma, nós vamos discutir hoje o tema e o lema da campanha da Fraternidade. Aqui no estúdio conosco está o padre Rodrigo de Castro Ferreira. Ele é coordenador de pastoral da Arquidiocese e pároco da Sagrada Família. Muito obrigada, seja bem-vindo, padre. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que nos acompanham e vivem conosco esse momento tão importante de falarmos sobre esse assunto pertinente na nossa sociedade. E para me ajudar aqui nessa discussão, também no estúdio está a Valéria Carvalho. Ela é advogada e trabalha na assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Seja bem-vinda, Valéria. Boa noite, prazer, retornar a casa. E também o nosso colega aqui de casa, o Givaldo Corsínio, que é historiador e mestre em comunicação, trabalha no site Goiás Agora. Seja muito bem-vindo, Givaldo. Muito obrigado pelas boas-vindas. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas aqui da bancada. A conversa vai ser muito boa hoje, tenho certeza. Obrigada. E a gente vai começar perguntando para o padre, porque a campanha da Fraternidade já tem mais de 50 anos. Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como ela surgiu e a importância dela. A campanha da Fraternidade nasceu ainda antes do Concílio Vaticano II, e essa campanha da Fraternidade nasceu com o arcebispo de Natal, que é um grande bispo conhecido no nosso país, Dom Luciano Mendes, que depois foi presidente da CNBB, foi também um dos bispos conciliares. E a campanha da Fraternidade nasceu numa cidade muito bonita, que eu tive a oportunidade de conhecer por acidente, fazendo um passeio a Natal, quis conhecer a Paraíba. Então aluguei um carro e fui para Paraíba, e para esse caminho nós passamos por uma cidade chamada Nísia Floresta. A campanha da Fraternidade nasceu na cidade de Nísia Floresta e foi uma campanha, no primeiro momento, de como bem viver a Quaresma. Por isso que a campanha da Fraternidade é no tempo quaresmal. Qual era a melhor forma naquele momento de fazer o bem às pessoas, praticando aquilo que a Quaresma mexe conosco. Então essa campanha nasceu primeiramente numa comunidade e depois Dom Luciano Mendes viu que esta campanha poderia alcançar todo o nosso país. E assim foi até o ano passado. Ela alcançou sempre o Brasil. Neste ano, a campanha da Fraternidade alcança algo inédito. Ela se torna uma campanha internacional. Ela alcançou a Alemanha com um assunto pertinente que nós vamos tratar agora. Uma fundação da igreja chamada Miserior abraçou e acampou a ideia da campanha da Fraternidade e levou também para a Conferência Episcopal da Alemanha. Padre Rodrigo, a gente vê que a campanha ela vem ao longo desses anos todos com um diferencial, que é a campanha que a gente vem observando, que é de 5 em 5 anos, a campanha ecumênica, a campanha da Fraternidade ecumênica. O senhor poderia nos explicar qual a diferença desse ecumenismo dentro da igreja? Então, a campanha da Fraternidade, ela é sempre ligada ao CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Nós temos 5 igrejas que fazem parte do CONIC, hoje no nosso país. E essas igrejas unem forças nesse período quaresmal para poder ser profética no mundo em que nós vivemos. É uma união de forças, aquilo que o Papa Francisco tem chamado a atenção nos últimos tempos, que nós sabemos que diante das nossas diferenças religiosas, nós não podemos ter uma divergência cristã. Ou seja, nós somos convidados a viver uma unidade na pluralidade, cada um respeitando o seu espaço, tendo a feliz consciência de que nós devemos ser membros de um só corpo, porém com as nossas orientações, que não são orientações que realmente divergem uma da outra, mas respeitando mesmo o caminho. Por isso a campanha da Fraternidade, ela não começou ecumênica, mas nós podemos entender que é somente nas últimas 2 décadas, ou seja, com uma evolução mesmo do cristianismo no tempo de hoje. Porque nós temos essa consciência, Valéria? Que a igreja
tem estado aberto a cada momento. Talvez eu poderia até consertar aqui um pouquinho, né? As igrejas, porque é uma via de mão dupla, né? Não adianta a Igreja Católica abrir as portas se outras denominações não abrem. Então hoje nós podemos viver esse ecumenismo porque a gente sabe que nessa via de mão dupla nós estamos vivendo uma experiência onde muitas igrejas cristãs realmente se abrem para o diálogo, para a partilha e para a fraternidade. E é disso que nós estamos falando, fraternidade. E esse ano a campanha da fraternidade está trabalhando com o tema do saneamento básico, né, com a coisa desse lar comum. Como que a igreja está trabalhando com esse elemento? De que modo que ela está querendo trazer isso? Então, é muito interessante, porque nós temos como tema da campanha da fraternidade casa comum, responsabilidade de todos. O que é essa casa comum? Aquilo que o Papa Francisco nos chamou a atenção num documento que ele soltou para nós no final do ano passado, Laudato Si, que ele usou a primeira palavra da oração de São Francisco, né? Louvado seja o meu Senhor. Então a tradução dessa palavra Laudato Si é louvado sejas o meu Senhor. Como que a gente vai louvar e agradecer a Deus se nós muitas vezes ferimos a criação? Então é disso que nós estamos falando. A Laudato Si nos chama a atenção para com o cuidado da casa comum. Quando eu não cuido desta casa, esse espaço, esse ambiente geográfico, e aí acredito que entra muito na sua área, porque você domina essa questão da história dos povos, nós vamos vendo que hoje existe essa degradação mesmo da natureza. Então o Papa, sendo um grande vigário de Cristo na terra, sendo um grande chefe, um grande homem, ele quis chamar a atenção da sociedade de maneira bem coerente, não olhando somente para aquela questão do aquecimento global, mas para todas as áreas da nossa sociedade. Lógico que o tema da campanha da fraternidade já estava decidido. Então, assim, simplesmente casou as coisas, né? A campanha da fraternidade já estava decidida, de repente chega uma encíclica tão bonita como essa do Papa Francisco. O que é realmente a aplicabilidade da campanha da fraternidade este ano? Quando nós falamos da casa comum, a gente sabe que o leque é enorme. Então a igreja, as igrejas, não a igreja católica, as igrejas do CONIC, fizeram essa experiência de se abrirem para falar do saneamento básico, que é aquilo que nós sabemos, né? A questão tanto da água quanto também do esgoto, que está muito ligada hoje, né? A mesma fonte de onde vem para nós a água, muitas das vezes tem sido a fonte para o descarte do esgoto. Então isso é realmente algo que chama muito atenção na nossa sociedade hoje. Como aplicar isso nas comunidades? Nesse último domingo, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa de Virges, que está no setor Nova Suíça, nosso grande irmão Padre Rubens convocou a comunidade para poder sair para a sociedade e anunciar, porta a porta, um cuidado com a criação. Ou seja, várias são as formas da gente fazer uma aplicação da campanha da fraternidade neste ano. Eu posso me envolver nos conselhos comunitários de saneamento básico e aí levantar esse assunto. Eu posso me envolver olhando para o governo nas 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, e entender como está a política do saneamento básico, mas também uma grande forma da gente se envolver é naquela experiência particular. E hoje é muito pertinente na nossa sociedade, a questão da dengue, a questão da chikungunya, a questão do zika e tantas coisas mais. Por quê? Porque isso é saneamento básico. Se a nossa sociedade hoje está doente e tem muitas pessoas até perdendo a vida e às vezes até sendo, vamos usar essa palavra, né, contaminada, o caso aí, por exemplo, das crianças que nascem com má formação e aí aqui na nossa cidade, vivendo uma experiência até
um pouco drástica, não sei se vocês acompanharam, né? Que agora uma mãe que sabe que está grávida e que ela tem a suspeita de que a sua criança vai nascer com a contaminação do vírus, ela já pode abortar essa criança. Uma suspeita. A criança não nasceu. Ou seja, só de saber que a mãe tem essa possibilidade, ela já pode entrar com um mandato e aí ela pode já requerer o aborto. Então a gente vê que realmente o saneamento básico está indo muito longe. As consequências dele, o lado negativo, né? A Valéria bem lembrou, da última vez que eu participei da entrevista, eu morava na região noroeste, mudei há pouco tem 15 dias que eu mudei da região noroeste, e lá na região noroeste, por exemplo, agora que está chegando a questão do saneamento básico, são 3 décadas de espera. Quantas pessoas adoeceram? E eu, por exemplo, também me tornei um pouco vítima dessa circunstância. Hoje moro numa outra região da nossa cidade, que não convém a gente fazer essa diferenciação, mas na região noroeste eu sofria muito as consequências dos mosquitos, dos pernilongos e tantas coisas mais. Fora o esgoto que muitas das vezes corria pelas ruas, fora a própria questão da água pluvial, que não tem para onde ir. Padre, a gente já vai voltar, porque tem muita coisa ainda para discutir. Como ele explicou, essa questão do saneamento, ela converge para vários temas atuais, então a nossa discussão ainda vai aprofundar, mas é já depois do intervalo. Aguarde a gente.